Oi, alunos! Hoje nós estamos aqui para falar sobre o realismo. Nós não iremos falar tudo sobre o realismo, eu vou ficar mais pega no realismo em Portugal, como que começou o realismo, o início de tudo, e depois eu vou fazer um vídeo especial só para falar sobre o Brasil e principalmente sobre Machado de Assis. Porque o Machado de Assis, ele claramente merece um vídeo só pra ele, uma história só pra ele, porque ele é o gênio, ele é o mestre, tá bom? Então, pra falar sobre o realismo, a gente começa primeiro falando o que impactou o realismo. E uma das coisas que impactou o realismo foi a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa. Então, na Europa, as pessoas elas começaram a migrar da zona rural para as cidades para trabalhar nas fábricas. Nisso vem a tecnologia, junto com essa migração, vem a tecnologia, vem o trem de ferro, vem o telégrafo, que é meio que o início de um telefone, ele vem como? Ele vem por um cabo transatlântico que passa embaixo do oceano. Então isso une os países, une as pessoas. E o que acontece? Com essa industrialização, é lógico que não vem só os benefícios, porque a migração de muitas pessoas do campo para a cidade, ela traz também desconforto e problemas. Quais são esses problemas? As cidades elas não estavam preparadas para receber o tanto de gente que ela recebeu. Então começou a miséria, começou prostituição, começaram a ter os mendigos nas ruas, então trouxe também um caos, meio que um caos para a cidade. Surge nessa época novas doutrinas sociais. O que isso quer dizer? Porque nós vamos falar do realismo de 1863 a 1890 e 99. Então você vai um século aí quase, né? Na verdade eu exagerei, né? Você vai mais metade de um século falando sobre realismo. Então o que acontece? Primeiro você tem ali no início a tecnologia. E aí depois você vai tendo outras grandes conquistas da humanidade. Uma delas são teorias de formas de governo, né, de doutrinas sociais. Então a gente começa com Adam Smith. O Adam Smith ele traz pra gente a ideia de liberalismo, que é o que hoje o mundo ainda trabalha muito com a questão da política liberal, onde o Estado não deva interferir nas questões políticas e econômicas de um país. Depois vem o Thomas Matos, que ele traz pra gente uma justificativa que a sociedade ele precisa de ajuda do governo. Ele traz um outro paralelo. E vem Karl Marx, que traz a ideia do comunismo, né? Que as pessoas elas poderiam viver mais iguais, que tinha a condição de ter uma equidade maior entre as pessoas. Que depois ele é corroborada por Engels. O Friedrich Engels ele escreve junto com Karl Marx o Manifesto Comunista. Então nós temos tudo isso acontecendo durante o realismo. O que acontece? Acontece também o fim da era romântica. Então tudo aquilo que nós vimos no romantismo, sobre o subjetivismo, sobre o belo, sobre o encantado, isso meio que se perde, porque as pessoas passam a ver o mundo, os autores dessa época, eles passam a falar assim, não, peraí, vamos observar direito as pessoas, vamos ver o mundo, vamos ver o que realmente acontece, porque não estava acontecendo isso antes. Então eles passam a pensar, então o mundo não é bem assim, ele pode ser assim também. Então vamos analisar como é que está acontecendo? Não é tudo tão bonito, não é tudo tão amoroso, e não é tudo só no campo do sentimento, não. Nós temos também a razão. Vamos dar uma olhada na razão? A gente vai falar muito mais da razão depois do naturalismo, porque aí ele pega uma linha muito mais, como é que eu vou dizer, radical da questão da racionalidade. O realismo ainda ele fica ali entre a sociedade, numa linha tênue entre o público aceitar e o público não aceitar, mas ele ainda permanece ali junto com o público. Depois nós vamos ver que o naturalismo não, ele toma seu próprio caminho. Então ele diz que começa uma nova literatura. Quem traz pra gente essa ideia de nova literatura é o Eça de Queiroz. Ele começa a falar, vamos pensar que talvez tenha uma nova literatura. E aí ele tem um pouco de impacto, porque quem fez o primeiro texto literário na Europa foi o Flaubert, que escreveu Madame Bovary. Então Madame Bovary escandalizou a sociedade ao falar de uma mulher rica, burguesa, que vivia uma vida burguesa, nos moldes burgueses e que traiu o marido.
e depois ela vai e se mata. Então, vem aí também aquela história do suicídio que estava lá no romantismo. Entretanto, o suicídio aqui ele tem um outro caráter. Ela não suicida por amor, ela suicida porque ela tem vergonha, ela suicida porque ela não é aceita, ela suicida porque ela foi enganada por um homem qualquer da sociedade e aí ela perdeu um pouco seus status. Depois o que nós temos? O impacto entre o público leitor, né? Quando tinha o romantismo, eles esperavam aquilo, aquela coisa bonita, bela, falando de coisas bonitas, com exceção de Castro Alves, porque o Castro Alves ele chocava as pessoas, porque a gente lembra de falar dele que ele era o poeta dos escravos, então você imagina que ele não era bem aceito. Essa de Queiroz e o Gustavo Flaubert, na Europa, eles estavam chocando as pessoas. Então eles tinham o quê? As pessoas tinham contato e achavam estranho e interessante ao mesmo tempo, mas aquilo incomodava porque ele estava criticando os costumes das pessoas. Então ele estava enfiando o dedo ali da ferida das pessoas. Depois nós temos aqui no Brasil o Machado de Assis. O Machado de Assis, como eu disse pra vocês, nós vamos ter um vídeo sobre ele. Mas o Machado de Assis, ele teve uma aceitação difícil também, mas ele procura conquistar o público. Tanto é que quando você vai ler uma obra de Machado de Assis, você percebe que ele tem todo o mecanismo para te conquistar. Ele conversa com você, tanto é que nasce até uma forma de narrador com Machado de Assis, que é o que nós chamamos de narrador intruso. É como se ele quebrasse, hoje em dia a gente chama de a quarta parede. Você tá lendo um livro e do nada ele tá conversando com você. Ele fala, leitor, preste atenção nisso. Então, ele traz pra gente, isso vai acabando conquistando o público no Brasil. Então, ele tem um pouco de diferença da Europa, porque ele tenta trazer o público brasileiro para as obras dele. Depois a gente tem temas realistas abordados. Então, os realistas, eles começam a abordar temas que são atuais. É meio que um jornalismo hoje em dia, porque ele quer saber o seguinte, ele quer falar das necessidades materiais das pessoas, onde comem, como vivem, os lugares que vivem, e eles também querem falar das condições econômicas das pessoas, como que elas chegaram àquilo, como que a sociedade se organizou para que tenha aquela pobreza, para que tenha aquela desigualdade social. Então, eles olham e eles querem saber o que está realmente acontecendo no mundo. E eles também pensam o seguinte, o autor, ele queria trazer para você a realidade. Então, nós sabemos que não existe escritor, ou nem que seja jornal, que não seja tendencioso. Então, ele descreve, no livro o autor ele descreve os personagens, ele descreve as personagens de tal forma que dá a entender que somos nós que estamos vendo a fisionomia da personagem. Mas, claramente, você percebe durante a leitura do texto que você está sendo induzido a ver daquela forma. Então, os autores realistas, eles trazem a falsa ilusão de que você realmente está vendo o que está acontecendo. Entretanto, você está vendo o que eles querem que você veja. Começa aí também a trabalhar as motivações psicológicas. Quem fez isso com maestria, lógico, Machado de Assis, depois nós também vamos falar disso, que começa a abordar a psique, porque ele quer ver uma coisa real. E as pessoas, elas têm... O psicológico das pessoas é real. Então, nós temos o psicológico que manda no nosso corpo, que manda na nossa mente. Então, ele começa a observar e falar, opa, parece que o psicológico pode interferir aqui na nossa questão da sociedade. Depois, nós temos os problemas em Portugal. Portugal não acompanhou a dinâmica da Europa de crescer da indústria, ele continua estagnado porque as pessoas ainda continuaram no campo. Aí, eles começam a ter uma crise, uma recessão, porque ainda tem os grandes produtores de terra, os burgueses, que ainda tem uma concentração de terra, então ele acaba caindo em decadência devido ao fato de não se atualizar, de não entrar dentro da Revolução Industrial. Aí começa a surgir dentro das universidades um movimento, né? Os escritores, os alunos, os professores, eles começam a fazer uma virada lá e perceber, opa, tá errado aqui. Vamos vamos falar sobre isso, o que está acontecendo, vamos criticar esse governo, que antes a literatura não estava fazendo isso, agora vamos fazer? E aí surge pra gente a questão Coimbra e as conferências democráticas, que vocês falaram sobre isso muito bem na videoaula que nós fizemos. Depois nós temos o Antero de Quental. O Antero de Quental, ele é um autor fantástico, tanto é que lá em Portugal ele fica entre os três maiorais, que os três maiorais são Camões, que veio lá do humanismo, que é muito antigo. É o primeiro autor português, você vai ver que ele na verdade, ele é do classicismo, eu errei. Ele é do classicismo. Depois nós temos Bocage, que vem do arcadismo, que é considerado um dos maiores poetas de Portugal.
E ele tá ali junto o Antero de Quental. Lógico que depois vem Fernando Pessoa, mas ele tá ali no hall dos mais famosos, dos melhores. Por quê? Porque o Antero de Quental, ele tem uma voz revolucionária. Então ele começa a fazer poemas onde ele trabalha muito com os temas que são a expressão do amor, neoplatonismo revisitado. Então, ele trabalha com a questão filosófica lá do Platão, daquela ideia do amor platônico, de que as pessoas elas amam, mas às vezes elas amam o ideal e não amam a pessoa genuinamente. Tem a poesia revolucionária, né? Ele trabalha com temas de metafísica, então ele busca o universo nos poemas dele. Então, se você for ler algum poema do Antero de Quental, você vai ver que ele trabalha muito com a questão do universo, da física, da metafísica, como que isso influencia nas pessoas. Você também vai ver que ele trabalha com o pessimismo e o desejo de evasão, então ele traz uns resquícios ali da segunda geração do romantismo, que é lógico que vendo a realidade é possível que as pessoas ainda continuem pessimistas. E depois, para fechar tudo, nós temos o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz tem uma obra fantástica. Eu já tive o prazer de ter o contato com a obra dele, assim, mais de frente. Ele faz parte dos autores de 70. Indiferente do Antero de Quental, que foi considerado o líder, o Eça de Queiroz, ele foi quem formulou realmente, de modo claro, um projeto literário para ele. Então a gente consegue ver na obra dele que ele tem sim uma ideia de projeto literário, que ele quer. Então ele fala do retrato cruel de uma sociedade hipócrita. Ele fala da igreja corrompida, você vai ver isso tão bem. Esses dois pontos, se você ler o livro que chama O Crime do Padre Amaro, você vai ver a igreja corrompida, como que ele trabalha ali com a ideia de que o clero também ele não é assim tão santo. O enfado da burguesia, então como que a burguesia está enfadada, está cansada, está precisando renovar-se. O retrato impiedoso da aristocracia, então ele olha os aristocratas e ele critica de tal forma que você vai ver isso no Primo Basílio. Ele pega lá uma família que é basicamente aristocrata e ele faz uma crítica muito ferrenha e ele publica como último romance A Cidade às Serras, que é um romance mais tranquilinho dentro dos outros. Esse eu particularmente eu não li, eu só fiquei mais no Crime do Padre Amaro e no do Primo Basílio. Então, pessoal, foi bom falar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o realismo. Eu me apeguei mais no realismo em Portugal. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês pra falar só de Machado, porque Machado de Assis com certeza vai gastar uns 15 minutos só pra eu falar dele, porque eu tenho muitos elogios. Até mais, fiquem com Deus.